Oi, gente! Somos as alunas do terceiro A e B e hoje vamos conversar sobre a questão do jovem na sua adolescência. Meu nome é Ingrid. Meu nome é Sabrina. E meu nome é Yasmin. E o meu nome é Brenda. Vamos começar falando sobre o papel do adolescente na sociedade. E eu acho que nós viemos para renovar todo tipo de coisa velha que já não pertence mais para o mundo. Tipo, preconceito e coisas, intolerância, coisas que, são já desnecessárias. E o adolescente, ele tem esse negócio de se indignar com as coisas ruins que acontecem no mundo. Então, ele sempre quer renovar e trazer diferença e evolução para o mundo. E o bom é que a gente vai quebrando o tabu, né? Que a sociedade estabelece, do tipo que a gente não pode lutar pelos nossos direitos, ou que a gente é novo demais, ou que a gente não tem direito de escolha, ou que a gente, como se maturidade ou experiência só fosse por causa de idade, ser mais velho ou não. Tudo isso é muito importante, a gente ter essa revolta dentro da gente e se indignar com as coisas. E também é muito importante que o jovem receba uma educação digna, para que com isso ele possa ter uma estrutura e se manter e cada vez mais apoiar suas ideias e que a gente consiga no futuro ter uma vida digna, sabe? E com uma sustentabilidade. Também já tem um papel muito importante na sociedade, porque a gente pode assumir lideranças e podemos também ocupar espaços públicos por demandas sociais, políticas, econômicas e culturais. Então, a gente pode mudar tudo isso. E o jovem não tem muito espaço de voz, né? Tudo que a gente fala, ninguém leva muito a sério. É muito difícil. Sempre acham que é frescura ou coisa assim do tipo, né? Só que a gente, todo tempo, vem conquistando esse espaço de voz na sociedade, procurando sempre os nossos direitos, independente se a gente é adolescente ou não, igual a Yasmin disse, se a gente não tem maturidade ou coisa do tipo. A gente vai conquistando essas coisas ao longo do tempo, né? Então, acho que, não é porque a pessoa é muito mais velha, que ela tem muitas experiências, que ela tem a razão de tudo. Nós, hoje em dia, os adolescentes vieram para renovar e trazer outras ideias no mundo, e ideias que também podem ser evoluídas, né? Porque as das pessoas mais velhas podem ser que estejam muito enraizadas, muito duras, e nós, adolescentes, viemos para isso, para, deixar o mundo mais livre, para ser quem nós somos mesmo. Verdade, Sabrina, concordo plenamente com você, porque a nossa juventude ela é muito revolucionária, né? A gente tem ideias novas, porque nosso século também já é outro. Sim. A gente tem que procurar sempre evoluir e tirar todo tipo de ideia que já está enraizada, ideias conservadoras que ainda não servem para o mundo novo, que já não servem para o mundo Sim. novo. E é isso, a gente tem que sempre renovar e ver os direitos de cada um, porque a gente tem sim direito. E, cara, eu concordo com isso que vocês falaram, porque a gente vai evoluindo ao longo do tempo, a gente vai criando uma certa maturidade, as nossas ideias vai mudando, a gente já não pensa como antes, e isso é bom porque a gente vai pensando num mundo diferente, e por mais que esteja acontecendo tudo isso, por mais que a gente veja tudo isso acontecendo de ruim, preconceito, diferença, tudo isso, a gente consegue ver um mundo melhor, ter uma esperança, sim, não se abalando com isso, tentando não se abalar, pelo menos, né? E o legal de se falar é que a orientação dos pais, das pessoas que estão ao nosso redor no nosso dia a dia, não contando com os amigos, né, mas com pessoas da nossa família ou da escola, professores, e que tem assuntos que é meio com tabu, né, que a gente não se fala na escola ou que a gente não pode falar na rua, porque as pessoas parecem que meio que tem um medo, uma repulsão de falar sobre o assunto como se fosse algo proibido. Sim. Só que a gente meio que tem que quebrar isso, porque é preciso falar, isso faz com que a gente tenha uma mudança, que a gente quebre o tabu dessas coisas. Exato,
falar sobre sexualidade. Nós, adolescentes, vivemos e fazemos sexo e precisamos falar sobre isso. Nossos pais precisam nos orientar a nos cuidar e tudo mais, entendeu? Principalmente na escola também. Eu acho que tem que ter educação sexual, porque senão aí adolescentes ficam perdidos e não sabem o que fazer, porque não tem orientações de pessoas que deviam estar ajudando a gente. As pessoas mais velhas que, tipo, só estão sendo rigoroso com a gente, deviam estar nos ajudando, já que pra eles não fazer pra gente não errar o que eles já erraram, entendeu? Devia estar ajudando a gente, não trancando a gente num potinho, falando, não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sim. Você tem que orientar, porque a nossa vida é a nossa vida, a gente faz o que a gente quiser. Com orientação, a gente vai errar menos. E se, nossos pais amam nós mesmos, realmente, eles precisam dessa orientação para fazer a gente errar menos, não se trancar numa caixinha. Exatamente. Eu acho que essa falta de ajuda, de orientação sexual e apoio dos pais gera uma revolta muito grande. Sim. Gera algo que, assim, a pessoa pode nascer complexada por não ter falado de certos assuntos livremente, porque sexualidade infantil sexualidade na adolescência não existe, né? Existe, entendeu, gente? Então a gente não pode deixar que isso proibir essas coisas. Sim, né? Falando nisso, muitos jovens, né? Às vezes engravidam cedo por conta disso, porque os pais não conversam, não orientam. Sim. E acabam engravidando cedo. E também às vezes acabam até abortando porque é muito jovem, né? E não tem a consciência, né, do que tem que fazer. Não sabe o que fazer, não tem muito conhecimento. E acaba caindo no erro. Exato, nós adolescentes vamos viver mesmo, a gente vai ter experiências que, meu Deus, é um tabu, não pode, mas a gente vai viver, não adianta. Esses assuntos são muito, tipo, não pode falar disso, meu Deus, na maioria das vezes por causa da religião, né, tipo, tudo mais, mas não adianta, o adolescente tá aí pra viver essas coisas, então vamos viver mesmo, não adianta. Quanto mais a gente se priva disso, sim, mais a gente gera uma revolta interna dentro da pessoa, sim, né? E é aquela questão do tipo assim, meu filho, não vou falar sobre isso porque ele não vai fazer, ele não pode fazer, sim, ou eu não vou falar na escola porque vocês não têm que fazer com essa idade, mas pô, você tá falando isso agora, mas e lá fora é diferente a visão, sim, do adolescente, exato, ou de pessoas que não têm uma orientação em casa, tá com aquela privação de que não pode, não vai fazer, mas eles vão fazer o que eles querem, entendeu? Sim. Eles têm a liberdade de fazer, e sem orientação vai ser pior ainda, porque eles vão fazer e vai acabar engravidando, sim, aí não vai ter consentimento, entendeu? Aí o pai vai e abandona, que nem acontece muitas vezes, aí a pessoa... Ou manda embora de casa. Sim. Ou os pais não aceitam, entendeu? Entra, sim, muito nessa questão. E muitas adolescentes também acabam morrendo quando vão tentar fazer um aborto, porque as clínicas não são legalizadas, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer e como que a pessoa pode lidar também com a reação de estar tirando algo da sua barriga que não seja por um médico especialista, entendeu? Sim, e sem essas orientações dos nossos pais, da nossa escola, a gente acaba fazendo o que a gente acha que é certo. E sempre falam pra gente, tenha maturidade, mas como a gente vai ter maturidade se não tem alguém que nos ajude, entendeu? E aí a gente acaba desenvolvendo muitas coisas, como depressão e ansiedade, e é o que mais a gente tem na adolescência, entendeu? Não tem um adolescente hoje em dia que não tem ansiedade, porque fica criando coisas na cabeça e não sabe o que tem que fazer, e aí fica, tipo, desesperado, porque não tem nenhum adulto que oriente ele, entendeu? Sim, e aí muitos pais vão falar que é frescura dos filhos, né? Aí muitos filhos acabam se matando, aí depois fica, porque eu não ajudei meu filho antes. E sempre acontece isso, a gente vê muito isso hoje em dia, né? Uma coisa que parece que se tornou normal para as pessoas. Sim, e é igual a Yasmin disse, tipo,
o pai acha que a adolescente não vai fazer aquilo, mas vai fazer mesmo que seja escondido. Então, tipo, não adianta de nada. É melhor você orientar seu filho pra não errar igual a pessoa errou, porque na maioria das vezes os pais erraram e não querem que o filho faça também e acha que escondendo vai adiantar de alguma coisa, sendo que não adianta. E hoje em dia muitos filhos escondem, né, o que sentem, muitas escondem e não falam pros pais, os pais também não procuram saber. Exato, a mesma coisa Parece que virou até um tabu falar sobre os próprios sentimentos, sabe? Sim. Sobre o que a pessoa sente. É a mesma... Então, assim, muitas pessoas falam que é frescura do jovem, mas na verdade não. Na verdade a gente só queria ser escutado muitas vezes e ter um apoio emocional, sabe, gente? Então é uma coisa que a gente está crescendo, então a gente precisa de alguma coisa que faça a gente de uma base, sentir, né? Isso, de uma base, de algo que faça a gente sentir que a gente tem tudo pela frente ainda. Se sentir acolhido, se sentir pertencente a algo, entendeu? E tudo que um adolescente falam que é uma fase, tipo na sexualidade, a pessoa se descobre lésbica, gay ou bissexual, e aí já dizem, não, é uma fase, isso só está acontecendo agora, isso não vai para o futuro. E aí acabam esquecendo totalmente aquele sentimento que o adolescente está sentindo, e aí ele acaba descobrindo um monte de coisa e não tem com quem conversar e fica só na dele, por isso que traz muita ansiedade, muita crise de pânico, não tem ninguém para ajudar. E essa frase que você falou do tipo, é só agora, é como se estivesse determinando como se a pessoa estivesse doente, né? Tipo, Exato. Como se é só agora, ela só tá assim agora, mas depois passa. Sim. Mas ela não tem uma pessoa pra conversar, pra desabafar sobre aquilo que tá acontecendo, o que ela tá sentindo, o porquê que tá acontecendo isso na vida dela, como que ela tá reagindo com as pessoas ao redor dela, entendeu? Exato, é a mesma coisa com a sexualidade, né? Nós precisamos de pessoas para nos orientar. Sexualidade principalmente, que muitas pessoas sofrem com bullying, esses negócios, né? Tem muitas pessoas preconceituosas e aí o jovem vem muito pra mudar isso, né? Ele, tipo, quer renunciar, não quer que aconteça mais isso. Nós todos somos diferentes e isso é o legal do mundo, entendeu? E a gente, jovem, veio pra isso, pra falar, não, a gente somos diferentes, temos religiões diferentes, culturas diferentes, cor, raça diferente, sexualidade diferente. Que a gente precise ter revolta contra o preconceito e a desigualdade que a gente vive, entendeu? Então é necessário e isso a gente sempre traz e sempre tenta inovar. Os jovens são necessários para isso, precisamos de renovação. Sim. Então é isso, gente. Só viemos falar sobre isso mesmo, que o jovem veio para renunciar, para mudar, para fazer diferença, tirar todo esse preconceito e essas falas conservadoras e coisas antigas que não são necessárias para o século XXI. Nós já estamos para evoluir e ser um mundo diferente que tolera todo tipo de diferença, independente se eu sou de um jeito, o outro é de outro, e nós todos devemos se amar independente das nossas diferenças e se respeitar, que é o principal. Sim, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Sim. E isso não torna a pessoa melhor que ninguém. Melhor que você e nem nada do tipo. Então, gente, é isso. Espero que esse diálogo tenha de alguma forma mudado um pouco o pensamento de vocês e que estamos aí para isso, né, gente? Vamos sempre se ajudar. Se ajudar. E é isso, gente. É ter compaixão pelo próximo, amar muitas pessoas, a gente ter o amor, olhar para as pessoas como se fosse a gente, mais entender, empatia. Procurar ter mais empatia, entendeu? Acolher mais um ao outro também. Ter maturidade. Sim. Ajudar o outro. E se você não gosta, é só respeitar. Simplesmente. Obrigada. Porque Realmente. você não quer conviver com aquilo, sai de perto, então. Fora que não respeitar o próximo é um crime. Exato. Então, assim, é a melhor coisa que a gente pode fazer, ter pelo menos empatia. Sim. Tá entendendo? Pra gente conseguir viver em sociedade, né? Porque a gente é sociedade. uma união, exatamente. Em harmonia. É isso. Esse é o podcast Pode Falar. Agradecemos Pode falar. a todos. Pode falar, hein, gente? Fala mesmo. Nunca guarde o que você tá pensando. Fala que nós te
Beijão. Fala que nós te escuta. Pode falar. Beijão. Beijo.